Mateus, capítulo 20, versículo 21. Quem trouxe a Bíblia diz amém. Glória a Deus. Aleluia, que culto maravilhoso é esse que nós estamos aqui, né? Louvando a Jesus na beleza da tua santidade. Amém? Quem achou diz amém. Glória a Deus. Vamos ler. Ele diz-lhe: que queres? E ela respondeu: dize que esses meus dois filhos se assentam um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedi? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Diz-lhe eles: podemos. E diz-lhes ele: na verdade, beberei o meu cálice, mas ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quer ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Levanta as mãos para os céus, comece dando glória, glória, glória. Senhor Jesus de Nazaré, está a tua palavra, meu Deus. Senhor, esta palavra que é digna de toda aceitação. Meu Deus e meu Pai, 23, 29 de Jeremias. Não é minha palavra como fogo, e é como martelo que esmiuça a penha, meu Deus. Vem derramar, Senhor, do teu Espírito Santo nesta noite. Vem falar, meu Deus, aos corações. Graça te damos, meu Deus. Graça te damos. Vem nos ajudar nesta noite, pelo poder da sua misericórdia. Amém. Pode se assentar, meus irmãos, e pode ovacionar o nome de Jesus Cristo, com palmas bem forte. Exalta o nome dele. Glória a Deus. Irmãos, Jesus Cristo, nesta passagem, em uma das suas missões na terra, ele ia de um lado ao outro, batalhando, pelejando e trabalhando pelo reino de Deus. E a Bíblia diz que Jesus aqui estava no caminho para Jerusalém, já na Judéia. E Jesus ali preparando seus discípulos para o grande momento. Jesus, no meio do caminho, deparou com essa divergência entre eles, porque a Bíblia disse que a mãe dos filhos de Zebedeu, que também servia Jesus Cristo, ela pediu a Jesus: mestre, quando fores entrar no teu reino, diga-me que os meus filhos assentarão à sua direita. E Jesus Cristo falou para ela: não sabeis o que pedis, pode beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados como eu sou. E a Bíblia diz, irmãos, que quando os 10 discípulos ouviram isso, se indignaram contra os dois irmãos. Aí entra Jesus Cristo na sua missão mais verdadeira, mais concêntrica, chama eles de lado e diz: bem sabeis que para
os bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. E qualquer que entre eles quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Jesus Cristo estava falando, irmão, do caos de Jerusalém. A Bíblia diz que Jerusalém já estava devastada pelo pecado. A Bíblia diz que Jesus disse para os discípulos, no capítulo 24, está os que assentado está sobre a cadeira de Moisés. Observai o que eles fazem, mas não tenha parte com as suas más obras. Porque Jerusalém já estava um caos. Eles exerciam o seu episcopado, mas Jerusalém já estava entregue nas mãos dos gentios, que eram os romanos. E ali, meus irmãos, o poder político e militar estava nas mãos dos romanos, mas não existia uma ordem naquela cidade. E Jesus Cristo falou: não quero que seja assim entre vós, mas que vós seja um nos servos um para com o outro. A Bíblia diz, irmão, Paulo pregando no capítulo 20, 19 de Atos, servindo com humildade e muito choro e tentações que pela cilada dos judeus me sobreveio. O foco do evangelho é servir. A Bíblia diz, irmão, está escrito, capítulo 23, versículo 8 de Mateus, Jesus falando para os discípulos: não quereis você mestres, a saber, há só um mestre que é o Cristo, mas vós sois irmãos. E você vai lendo no versículo 10, Jesus diz, aleluia, que aquele que querer ser o maior tem que ser o servo. E diz mais Jesus Cristo, no versículo 10 e 12, versículo 11 e 12, que aquele que se exaltar, vai ser humilhado. Mas aquele que se humilhar, Jesus vai exaltar. Porque o foco do evangelho, irmão, é ser nivelado. Não tem grande e maior. Olhamos para a palavra de Deus. O livro de Efésios, Paulo nos deixa bem claro no capítulo 2, versículo 4. Ele diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação para ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente à morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo, Jesus, se dobre todo o joelho dos quais estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse. Jesus, para Ele ser exaltado, Ele teve que se humilhar. Outrora, não precisando fazer isso, mas Ele teve que aniquilar a si mesmo. E a pregação de Jesus Cristo sempre foi essa pregação da humildade. 9:9 de Zacarias: eis aí Sião, jubilai, porque o seu rei virá a vós com humilde, servo sobre um jumento, sentado, filhote de jumento, animal de carga. Jesus Cristo, a Bíblia diz que os seus discípulos, esse colégio de Jesus Cristo, os 3 anos, andando com Jesus Cristo até os confins da terra, eles aprenderam o que era humildade. Coisa que nós não vemos, irmãos, nos presentes séculos. A humildade, ela é um fator
é importante para que nós venhamos chamar a atenção de Deus. Jesus Cristo no batismo com João, a Bíblia diz que o Senhor abriu os céus e diz: esse é meu Filho amado em quem me comprazo. A humildade, ela é algo importante para aqueles que tendem a ser discípulo de Cristo, que tende a ser focado na palavra de Deus. E Jesus Cristo, aqui para nós, no capítulo 21, que a função do servo é servir. Aquele que não se enquadra e não se impõe à posição de servo, ele não é servo. A Bíblia diz que ele é bode. Está escrito, 24 de Mateus. A Bíblia diz que Deus vai separar como pastor os bodes, sim ou não? Como o pastor separa os bodes da ovelha, vai colocar à direita a ovelha e vai pôr os bodes à esquerda. Sim ou não? Está escrito. E aí vai dizer aos filhos: Senhor, mas por que o Senhor nos separou? Não, porque quando eu tive fome, me deste de beber. Quando eu tive sede, quando tivesse sede, me deste de beber. Quando eu tive fome, me deste de comer. Mas Senhor, mas como nós fizemos isso? Quando deste aos pequeninos que creem em mim, fizeste a mim. Aquele que se humilhar, 18:3 de Mateus, os discípulos disseram: Senhor, quem será o grande, o maior no reino? Jesus chamou a criança, capítulo 18:3 de Mateus: se não vos converterdes e não fizerdes como criança, não podem entrar no reino de Deus. E aquele, versículo 4, é aquele que se humilhar e não fizer como criança, não pode entrar no reino de Deus. É a humilhação. A Bíblia diz: se humilhar debaixo da onipotentes mão do Senhor, e seu tempo exaltará. Mas o que nós temos visto, irmão, a Bíblia diz que os apóstolos, eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. Eles eram servos, tementes a Deus, porque o servo, ele só faz aquilo que Deus manda, sim ou não? Aquele que faz de si mesmo não é servo. Capítulo 4, versículo 19 de Atos, a Bíblia diz que Pedro e João estavam no templo, foi levado ao sinédrio, e ali o sinédrio ameaçava eles para não pregar a palavra. E aí a Bíblia diz que Pedro e João, cheios do Espírito Santo, olhou para eles e disse: é justo a vós ouvir a vós ou a Deus? Versículo 20: não deixaremos de pregar nem o que nós vimos, nem o que ouvimos, porque a função do servo é colocar-se diante, colocar-se preparado. O servo de Deus, irmão, ele cumpre o que o apóstolo Paulo acabou de falar aqui aos Filipenses. Ele cumpre os ofícios de Cristo, porque os ofícios de Cristo foi servir. O apóstolo Paulo era um homem sábio. Ele disse: irmãos, eu não fui nem até vós com muita sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não fosse aniquilada. Era um homem sábio. A Bíblia diz, capítulo 5 de Atos, que ele estudou os pés de Gamaliel, era um homem inteligente, e ele escreveu no livro de Coríntios, capítulo 4, versículo 6, 2 Coríntios: eu, irmão, em Apolo vos digo, que não é para vocês ir além do que está escrito, para não vos ensoberbecer, porque a palavra, irmão, é nossa. 1:10 de Gálatas: persuado homens ou a Deus? Eu agrado homens ou a Deus? Se eu estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. É servo. E aí nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que a palavra de Deus nos educa. Ela nos ensina, ela nos lava, ela nos redarga. E diz mais o apóstolo Paulo em suas epístolas. Ele escreveu no capítulo 4, versículo 5 de 2 Coríntios: porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Não pregamos a nós mesmos, e sendo servo de Jesus Cristo. Versículo 7: porque não temos isso, temos os dons de Deus em vasos de barro, para que a glória seja dada ao Senhor.
O poder é do Senhor e não de nós. Então, irmão, tudo é de Deus. Tudo é do Espírito Santo. Não adianta nós vir aqui na frente e querer mostrar aquilo que não é cristocêntrico. A palavra, o reino tem que ser cristocêntrico. O que passar disso é especulação, é permeia, é fora da Bíblia. Porque Paulo disse, irmãos, eu não fui, irmãos, até vós com essa sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não fosse aniquilada. Mas antes eu fui de casa em casa, né? Capítulo 20, lá de Atos. Fui de casa em casa, pregando, fazendo conforme Jesus ensinou. Porque o servo lhe submete. A Bíblia diz, capítulo 21, versículo 2 de Mateus. Jesus Cristo falou assim, ide, né? Ide, aí defronte as aldeias, e buscai lá o jumento. E fala que o seu mestre mandou, depois nós devolve. Foi assim ou não foi? E no versículo 6, a Bíblia diz que os discípulos voltou e fez o que Jesus mandou. Isso é ser servo, é ouvir a voz de Deus e cumprir. Capítulo 9, versículo 10 de Atos, a Bíblia diz que Ananias, existia em Damasco um servo chamado Ananias, e a voz do Senhor veio a ele dizendo, Ananias, e o que ele disse? Eis-me aqui, Senhor. O servo é eis-me aqui. Então, quando nós vamos se redobrar a vontade de Deus, como diz Jesus, aqui no capítulo 23, do 8, 9, 10 e 11, 12 de Mateus, quem se humilhar, né? É ser servo, é se humilhar. Quem se humilhar, será exaltado. Mas quem se exaltar, vai ser humilhado. O segredo com Deus, irmão, é ser servo, é se humilhar, é deixar Deus falar contigo, é deixar Deus te guiar, é deixar Deus te conduzir, porque muitos estão caindo na fé, porque eles acham que tudo é pela força deles, é pelo jeito deles, outra hora está firme, outra hora está no mundo, outra hora, foi o que Paulo diz, né? Capítulo 2, 24, 2 Timóteo, né? Cuja vontade de Satanás estão presos, 24 ao 26, estão presos. Por quê? Porque eles não entenderam que Jesus Cristo, Ele quer servo. Capítulo 24, 45 de Mateus, a Bíblia diz, pois quem é o servo, fiel e prudente, que o Senhor colocar sobre ele os bens, e ele servir ao seu tempo. Na verdade, bem-aventurado será quando o Senhor vier e ele estiver servindo. Colocará ele sobre todos os seus bens. Então, ser servo de Deus, irmão, é você se submeter à vontade. Paulo diz, 1:10 de Gálatas, persuado homens ou a Deus. Eu agrado homens ou a Deus. Tem irmão que tem medo de cara feia. Tem medo, irmão, se você está na palavra de Deus, nada vai abalar você. Você pode ter certeza, nem a cara feia, pode falar mal de você, pode fazer o que quiser. Na verdade, se as pessoas estão falando bem de você, porque tem alguma coisa errada. Sim ou não? Pela palavra tem coisa errada. Capítulo 6, 26 de Lucas. Ai de vós, quando falarem bem de vós, assim faziam os falsos profetas, seus pais. Se não virou falso profeta, está peste a virar. Que na verdade a Bíblia diz que nós vamos ser perseguidos. Perseguido. Nós vamos ser perseguidos. 10:22 de Mateus. Nós vamos ser perseguidos. Eles falam assim, né? Eu não suporto ele. Eu não suporto ela, né? É assim que eles falam. Deixa falar. Se você está em Cristo, irmão, o mundo te odeia. O mundo te odeia. O mundo nunca vai amar. A Bíblia diz que o mundo nunca vai amar aqueles que são de Cristo. Então você se colocando na posição de servo, Deus vai transformar, Deus vai operar na sua vida. Deus vai fazer você ser um instrumento nas mãos dele. Deus vai trabalhar e fazer você diferente. O mundo vai te ver diferente. Eles falam assim, aquela crente lá no trabalho, né? Que igreja que você é, irmã? Eles falam, né? Você é de qual igreja? Quem já aconteceu isso com você?
Porque eles vão ver a luz de Cristo na sua vida, né? É assim como essa ensina. E Jesus disse, no capítulo 23, 8, não quereis ser mestres, mas vós sois irmãos. Sois irmãos, um dos outros. É esta palavra, irmão, que nos ensina o que Jesus nos ensinou. Porque com a palavra, a Bíblia diz 23, 29 de Jeremias, não é minha palavra como fogo, não é como martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus, ela tira todo o mau costume, né? Ela tira de nós, irmão, ela nos redarga, ela purifica. A palavra é como água. 5:26 de Efésios, Paulo diz, santificando e purificando pela lavagem da água, que é a palavra. A palavra purifica. 15:3 de João, Jesus Cristo deixou bem claro, vós já estão limpos pela palavra que vos tenho pregado. Então a palavra purifica. A palavra nos ensina a ser servo. E o que muitos hoje têm, irmão, tirado o foco de muitos, é que eles não aprenderam a redobrar-se à vontade de Deus. Eles não entenderam ainda que Jesus Cristo é o Senhor da vida deles. A Bíblia diz que o cabeça da igreja é Cristo. É Ele que te governa. É Ele que te lidera. Se você não sujeitar a Deus, a Bíblia diz, Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus. A função do servo é sujeitar. É sujeitar. Muitas vezes nós vemos na igreja, irmão, em busca de milagres, em busca de bênçãos, mas servir ninguém vem, né? A Bíblia diz no capítulo 26 e 27 de Mateus, Jesus Cristo, 28, a Bíblia diz que Jesus estava no Getsemane, e aí a Bíblia diz que chegou Judas e com eles uma grande multidão, e Jesus falou, olha, eu estava todo dia no templo com vocês, vocês nunca me bateram, nunca me fizeram nada, agora vocês saem contra mim que nem um ladrão, um salteador. As pessoas vêm no templo, irmão, mas não vêm servir, né? A Bíblia diz que Jesus entrou em Jerusalém, falou, derrubou tudo e falou que a casa dele era casa de oração. Se você vem na igreja é para você servir. Nós não somos celebridades. Paulo diz, vamos ler lá capítulo 2 Coríntios, que a glória não é nossa, a glória é de Jesus Cristo. Nós não somos celebridades, nós não somos pessoas que se colocamos na presença de Deus de qualquer maneira. Aleluia. Capítulo 4, versículos 6, 5 e 6 e 7. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é que resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, que é nosso corpo, para que a excelência do poder seja dada a nós e não de Deus. Nós não somos celebridade. Você tem uns dons porque Deus te deu, porque se não tivesse dado, você não tinha. Você foi salvo do mundo porque Deus salvou, que se não fosse, você não estava aqui. Então tudo que você tem, como diz a Bíblia, o que é seu que não pode ser retirado, né? Foi Deus que deu. Então essa mensagem, irmão, parece ser chata, mas é a mensagem que redarga, é a mensagem que transforma. Diz a palavra de Deus que a palavra de Deus, ela transforma, ela liberta, ela muda as concepções. E ai daquele que rejeitar a palavra, diz o Senhor.
Jesus diz, 10,16 de Lucas, aquele que rejeita vós, quem é aquele que ouve vós, ouve a mim, e aquele que não ouve vós, não ouve a mim, e aquele que rejeita a minha palavra, rejeita o Pai que me enviou. Capítulo 12, 48 de João, Jesus disse assim, rejeitas a minha palavra, já está para o grande julgamento, que vós será julgado pela palavra, será julgado pela palavra. Então, se a pessoa rejeita a palavra de Deus, é pior que o diabo. A Bíblia diz que o diabo, ele crê, estremece e não obedece, né? Então, esta palavra hoje, irmão, é para nós despertarmos na presença de Deus e ser servo. Coisa melhor do mundo é ser servo, é deixar Deus operar na sua vida, porque a Bíblia diz que os fariseus, eles ficavam na praça, né, orando para mostrar para o povo, lá no livro 24 de Mateus, né, ficava orando. Jesus falou assim, vós fariseus, limpai o copo do exterior e o interior está sujo, se escoais um mosquito, engole um camelo. Eles eram tão certo ali, mas acabavam errando. Eles eram tão zelosos com a lei que acabavam errando nas outras coisas. E Jesus falou, a partir de hoje a casa de vós será desolada, vocês não vão ver mais o Filho do Homem, até que ele venha nas dúvidas e dirá, eterno vem o Senhor, Jesus em nome do Senhor. Porque muitas pessoas são assim. Paulo diz, 3,5 de 2 Timóteo, tendo a aparência de piedade e negando a eficácia dela, né? Parece que é bonzinho, parece que tem só aparência, parece que serve a Deus, mas não serve. A Bíblia diz que falam de Deus, mas negam com as obras. Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Pode-se uva dar em espinheiros? Pode-se figos dar em abrolhos? Não. Não pode. Então, ser servo, irmão, é submeter à vontade de Deus, submeter à vontade de Cristo. Paulo disse no capítulo 4, 13 de 2 Coríntios, ele diz, olha, a todo tempo, né, chegamos a ser lixo, como escória deste mundo. É assim, quem é servo vai ser desprezado, quem é servo vai ser pouco ouvido, sempre vai ser assim. Jesus falou para os fariseus, veio João Batista, pregou para os publicanos e para as meretrizes, elas creu, e eles creu, vocês não creu, vai ter duro juízo para vós. Ser servo, irmão, é ser desprezado, ser servo é ser rejeitado, é ser zombado, é ser cuspido, é virar as costas. A Bíblia diz, né, Jesus falou, 6,26 de Lucas, na verdade, os falsos profetas eram glorificados no tempo deles, né? Então vai ser assim. E Paulo diz, Paulo deixou bem claro no livro de Romanos, esses não servem a Deus, porque o Deus deles são o ventre, e eles vão até, né, com palavras bonitas, diz Paulo, palavras suaves e lisonjeiras, enganando o coração dos simples. Porque o servo, ele sempre vai fazer a vontade de Deus. Se Jesus falar, vai lá, fala para aquele que está lá no pé, ele vai. Se Jesus falar, vai e faz, ele faz. Porque a função dele é eis-me aqui. Como diz, né? Nós lemos lá no capítulo 9 de Atos, que Ananias não queria lá olhar para Paulo. Ele falou, Senhor, esse homem fez grande mal aos santos em Jerusalém. Fez mal. Deus falou, não, pode ir lá, vai lá na casa do homem chamado Judas, ele está lá na rua chamada direita, porque eu escolhi esse como servo para mim. A Bíblia diz, no livro de 2 Timóteo 1,7, o Senhor não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. O servo não tem medo, não tem medo. Se Deus manda você pregar, você tem que pregar. Diz Isaías, né? Ouvi uma voz, quem irá por mim? Eu irei por ti, Senhor. Eu irei por ti. Então Deus, irmão, ele chama você para uma responsabilidade.
Você quer, como diz o irmão pregou aqui, a Bíblia diz que não tem como servir a dois senhores, está escrito. E Paulo falou, irmão, não dá para comer na mesa dos demônios e na mesa de Deus. Ou é uma coisa, é outra. Ou você é servo de Deus, né? Ou você é morno, ou você é quente. É um dos dois. Porque o servo, ele nunca vai submeter à vontade dele próprio. O servo, irmão, ele sempre vai dar ouvido ao que Deus tem para falar com ele. É essa a vontade de Deus. E olhamos para Paulo sendo um homem como era, né? A Bíblia diz, ele falou, irmãos, eu agrado homens ou a Deus? Se eu tivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Então tem muitos irmãos que querem servir à vista, né? Quer mostrar para o pastor, quer mostrar para fulano, quer mostrar para ciclano e beltrano, e ainda não entendeu o conteúdo da palavra, não entendeu o evangelho, né? Tem que voltar para a base, fazer que nem os discípulos, sentar no banquinho e aprender, né? São mestres que nunca foram alunos. A coisa mais importante do ser humano é aprender. A gente tem que aprender aprendendo, todo dia, né? A gente tem que aprender aprendendo e com Cristo. Paulo diz, capítulo 11, versículo 1 de 1 Coríntios, sede imitadores de Cristo, assim como eu sou. Com Cristo. Jesus é o maior exemplo de tudo, né? O que as pessoas estão acostumadas hoje é, igual o irmão sempre diz, palavra de autoajuda, né? Toma que você vai ser acima de Abraão, que você vai ser acima de Isaac, você vai ser acima de sei de quem, sei de quem. E a palavra de Deus, ela dói, mas ela faz efeito. Ela dói, mas ela transforma. 23, 29 de Jeremias, a minha palavra não é como fogo, é como martelo que esmiuça a penha. E Jesus falou para os saduceus, 22, 29 de Mateus, errai-vos, não lendo, não conhecendo as sagradas escrituras e nem o poder de Deus. Então tem muitos que erram porque não conhecem, estão na sua vã consciência, né? O apóstolo Tito diz no capítulo 3, versículo 10 e 11, ele diz, está pervertido e peca. 3,10 de Tito, ao homem herege, admoesta uma ou duas vezes, porque o tal está pervertido e peca, estando já condenado. Paulo disse, desses afasta. Por quê? Porque são pessoas, irmãos, que eles não ainda querem se submeter. Tem que se submeter à vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela não nos provoca dor, né? Nem danos. Não nos acrescenta dor. Fazer a vontade de Deus é a coisa maravilhosa. Amém? E nós temos que ter esta paciência para ensinar. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, ele fala a Timóteo, capítulo 2, de 2 Timóteo, versículo 24, glória a Deus, né? Porque a igreja primitiva, irmão, eles não entravam em contenda. Quando a pessoa começava a bater muita boca, eles deixavam, afastavam. Paulo falava, afasta. Jesus era a mesma coisa, ele chamou a atenção dos discípulos, não quero que seja assim entre vós. Não, é para um servir ao outro. Porque quem querer ser maior que um de vocês aqui, vai ser menor lá. Não, olha para os gentios aí, é eles que comandam nosso povo, nós já estamos sofrendo tanto. Não, quero que vós sejam irmãos, né? Olha aqui que ele diz, capítulo 2, versículo 24, e o servo do Senhor, de 2 Timóteo, e o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade e tornar a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos.
Então não tinha muito esse negócio de ficar combatendo. A igreja primitiva era assim. Paulo falou, irmãos, observa e tal. Observa. É 16, 18 de Romanos. Ele fala, capítulo 16, 18 de Romanos. Ele deixa bem claro, a igreja primitiva não ficava batendo boca. Né? Paulo falava, se não está, irmãos, nós não temos tal doutrina. Então, evita, deixa ele, trata ele como gentil. Né? Vamos ler capítulo 16, 18 de Romanos. Paulo explicando aos romanos, né? Porque o que é ser servo, o que é fazer a vontade de Deus ao seu tempo. Glória a Deus. A vontade de Deus, ela não acrescenta dor, diz a palavra. A palavra de Deus, ela nos transforma. Se você faz a vontade de Deus, glória a Deus. Romanos 16, 18, diz Paulo, eu rogo, irmãos, que notei os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre. E com suaves palavras lisonja, engana os corações dos simples. Então a igreja primitiva, ela afastava. Ela afastava. Por quê? Porque são pessoas que não queriam submeter à vontade de Deus e queriam vir com atitudes de si mesmo. E para nós entrar, irmão, a Bíblia diz que nós temos que negar a si mesmo. Para você fazer a vontade de Deus, você tem que negar a si mesmo. Tem que negar o mundo, tem que negar, outrora você fazia tal coisa, você tem que negar. A Bíblia fala que é de fé em fé. É de fé em fé. Então é essa vontade de para você ser servo. A Bíblia fala que os tais não são servos. Não são servos. Então aqui está uma lição de Jesus Cristo para nós essa noite. Para ser servos da sua vontade. E cumprir o seu querer. Cumprir a sua vontade e deixar-nos a soberba. Né? Paulo diz, não ensoberbecendo. Que o poder não é de nós, é de Deus. Antes, ele diz, servindo e chorando. Capítulo 20, 19 de Atos. Servindo e chorando. Com tentações que dos judeus me sobreveio. Então é servindo. É fazendo a vontade de Deus. Porque quem é servo conhece quem não é. Sim ou não? A Bíblia fala que pelos seus frutos os conhecereis. E deixa falar mal. Aquela minha irmã é antiquada, olha o jeito dela. Aquele irmão lá, não vou andar com ele não, é cafona. Olha o jeito que ele pensa. Deixa falar. Paulo diz, capítulo 8, 33 de Romanos, quem intentará acusação contra o escolhido do Senhor? É Deus que o justifica. Deus te justifica, irmão. É Deus que justifica, irmão. Deixa para lá. Você fica na palavra, fica na virtude do Espírito Santo, que Deus vai trazer você e vai te levantar. Seja servo de Deus, serva de Deus, rendendo o tempo, fazendo a vontade de Deus, que Deus vai te exaltar na terra dos viventes.